Fala, meu guerreiro, fala minha guerreira da Polícia Militar de Santa Catarina. Hoje eu começo com a segunda aula, tá, de Direito Penal, diretamente para o teu edital da PM Santa Catarina. Olha só, pessoal, eu vou trazer o tópico 1.2, 1.3 e 1.4 do teu edital nesta aula. Vou trazer, tá, questões e a matéria sobre lei penal no tempo, a lei penal no espaço, pessoal. Vai ficar para a próxima aula, para não ficar uma aula muito grande. Tempo e lugar do crime, lei excepcional, lei especial e lei temporária. Sem delongas, sem mais enrolações, mas antes disso, peço teu like, peço que tu compartilhe esse vídeo e comente aí o que tu gostou, o que eu tenho que melhorar e o que eu tenho que trazer mais para nossas aulas também. Da lei penal no tempo, ela está lá no artigo 2 do nosso querido Código Penal. O que diz o artigo 2º, pessoal? Ele diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, deixa de considerar crime, cessando, em virtude dessa lei, a execução e os efeitos penais da sentença penal condenatória. Aqui, pessoal, a gente tem o chamado abolitio criminis, tá bem? Abolitio criminis significa que vem uma nova lei e deixa de considerar aquela lei anterior ou aquele fato anterior um crime. E, além disso, a consequência da abolitio criminis é que cessam todos os efeitos penais, tá? E toda a execução daquela pena ou a execução do processo em virtude da abolitio criminis, tá? Então cessa todos os efeitos penais. Contudo, tem uma ressalva que adora cair em prova, pessoal. Adora cair em prova que não cessam os efeitos civis, pessoal. Os efeitos civis daquele fato não cessam, tá bem? Um exemplo, tá? Embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante, todo mundo que sabe que é um crime, né, pessoal? Alguém embriagado no volante pegou e adentrou no muro e bateu numa casa. Causou danos materiais naquela casa. Ou seja, a minha casa foi batida pela aquela pessoa embriagada. Eu posso cobrar na esfera civil, tá bem? Os danos daquele rapaz que estava embriagado ali, tá? No caso, pessoal, veio uma lei posterior e deixou de considerar a embriaguez ao volante um crime. Aí ele não vai responder por aquele crime, mas ele pode responder por um crime de dano, tá? Por um crime de dano, mas aqui não consta o crime de dano, tá bem? Para nós a gente vai tratar só dos efeitos cíveis, que neste caso, pessoal, podem ser buscados esses efeitos cíveis pela pessoa que teve a casa invadida por aquele carro, tá bem? Aqui no parágrafo único, pessoal, a gente traz uma lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente. Aqui a gente trata da lei posterior, que favorece os agentes. Então, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que já decididos em sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, ela vem para favorecer os agentes e aplica-se a fatos anteriores. A lei penal ela não retroagirá, pessoal, salvo para beneficiar o réu. Se vir uma lei para piorar ou agravar aquele caso, ela não retroagirá, é salvo para beneficiar o réu. Vamos a um exemplo aqui, tá bem? Que no dia 3 do 3, determinada pessoa praticou um crime, tá bem? E este crime tinha pena de 2 anos a 5 anos de reclusão, pessoal. Essa pessoa estava rolando processo e teve processo concluído. Essa pessoa já estava presa, cumprindo sua pena. Só que lá no dia 3 do 12, vem uma nova lei sobre esse mesmo fato, dizendo que agora a pena é de 1 a 3 anos, tá bem? De 1 a 3 anos de detenção. Neste caso, pessoal, a nova lei ela vai retroagir aos fatos anteriores, ou seja, ela retroage para cá. E essa pessoa cumprirá esta pena, pessoal. Bem, cumprirá esta pena. Ou seja, ela vai favorecer ao agente e vai se aplicar aos fatos anteriores. Tá bem? Vamos continuar aqui, que a gente tem um caso específico dos crimes permanentes e crimes continuados. Como a gente sabe, a lei ela só retroage para beneficiar o réu. Mas a gente tem uma exceção, tá bem? Isso aqui adora cair em prova. Olha a súmula do STF, o que diz a súmula 701. Ela diz que a lei penal mais grave, olha só pessoal, a lei penal mais grave, ela aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade e da permanência. Vamos a um exemplo para ficar mais tranquilo para ti. Olha só,
digamos que alguém foi sequestrado no dia 1º de fevereiro, pessoal. No dia 1º de fevereiro, alguém foi sequestrado. E a pena deste crime de sequestro, tá? Hipotético agora, eu não lembro de cabeça. Hipotético era de 3 a 6 anos. 3 a 6 anos de reclusão era a pena de sequestro. No caso, lá no dia 2, tá? Aqui tu, policial, aqui tu já tava cuidando do fato ali, tá? Tava nas redondezas de uma casa, que alguém foi sequestrado e tu já tava ali, nesse dia 1º. Só que lá no dia 2, pessoal, no dia 2, um dia depois, entrou uma lei em vigor. Uma lei em vigor que dizia que a pena do sequestro passava a ser de 4 a 10 anos de reclusão, pessoal. 4 a 10 anos de reclusão e essa pessoa continuava sequestrada na casa, pessoal, tá bem? Neste caso, pessoal, ó, azar do vago, pessoal. O vago pegará a pena mais grave, porque trata-se de um crime continuado. Entrou a nova lei, o crime continuou, o crime não cessou antes. O crime seguiu, o crime continuou. Ó, entrou a nova lei e o crime continuou, tá bem? O crime permaneceu. Então, pessoal, este vago ele vai pegar a pena mais pesada. Não tem exceção para ele, não tem exceção. No caso do crime continuado e do crime permanente, pode ter a lei mais grave para prejudicar o réu, tá bem? Se tu ficou com dúvida, fala aí, cara. Fala aí que eu te respondo assim que eu puder. Então, pessoal, eu trouxe uma questão na tua banca e uma questão deste ano sobre o nosso tema estudado. Olha o que diz o texto associado aí. Em 8/11/2021, Almir, visando conseguir dinheiro para comprar carne e bebidas para a comemoração de seu aniversário de 18 anos, que aconteceria no dia 9, ou seja, um dia depois que ele praticou o crime. Utilizou uma arma de fogo para restringir a liberdade da empresária Emília, pessoal. Sequestrou a Emília, tá? Botou ela em cativeiro. Em seguida, Almir entrou em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$ 10.000 para sua libertação. Apesar das constantes ameaças, a família não pagou o resgate e avisou a polícia. 3 dias seguintes à restrição da liberdade da vítima, em 11/11/2021, a polícia conseguiu localizar o cativeiro e libertar a Emília. Caso nova lei penal tenha entrado em vigor dia 9, alterando a pena do crime praticado por Almir, ela será aplicada ao caso, ainda que prejudique o réu de alguma forma. Pessoal, trata-se de crime de sequestro, tá bem? E como eu te expliquei, independentemente de ser para prejudicar ou para beneficiar o réu, esta lei será aplicada. Ou seja, ela pode ser aplicada, tá? Para prejudicar o réu. Ou seja, questão correta. Vamos entender melhor aqui a sistemática, tá bem? Olha só, no dia 9, tá? No dia 9, ele estava de aniversário. No dia 9, ele estava de aniversário. No dia 8, tá? No dia 8, no dia 8, ele utilizou a arma de fogo. Ele utilizou a arma de fogo quando tinha 17 anos, pessoal. Ele tinha 17 anos aqui no dia 8. Ele utilizou a arma de fogo, tá? Para conseguir dinheiro para o seu aniversário, que era lá no dia 9. Só que esse sequestro, ele andou no tempo. Ele veio dia 11. Ele veio dia 11. Até o dia 11 veio esse sequestro, pessoal. Ocorreu esse sequestro. Mas entrou uma lei nova, pessoal. Entrou uma lei nova lá no aniversário dele, tá bem? Entrou uma lei nova aqui para prejudicar ele. Ou seja, essa lei será aplicada a ele quando ele fez 18 anos, pessoal. Olha só o que implica isso daí. Vai prejudicar ele lá com 18 anos. Aqui, pessoal, ele vai responder pelo Código Penal já, pessoal. Lá ele responderia só pelo ECA. Quando tinha 17 anos, ele responderia só pelo ECA. Ou seja, como é um crime continuado, ele vai pegar a pior pena, pessoal. A lei excepcional ou temporária, tá bem? Isso aqui é uma lei, é uma questão também muito que tem grandes chances aí de cair na tua prova. Olha o que diz o nosso artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplicam-se ao fato praticado durante sua vigência. Olha só, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, pessoal, mesmo que a lei já tenha terminado a sua vigência, ela retroage para aplicar aos fatos naquela época, tá bem? Olha só, como é a lei excepcional, pessoal.
tá? Elas são feitas para durar enquanto ocorrer um estado anormal, tá bem? Tá bem? Aqui ela não tem um prazo. É para decorrer a um estado anormal. Exemplo, durante a guerra, determinada circunstância é crime. Acabou a guerra, aquilo não é mais crime. Mas, mas vai retroagir para ter a punição, vai retroagir a data do fato em que aquela lei estava em vigor para acontecer a punição, tá bem? Isso é uma lei excepcional. Ela ocorre para um determinado fato, pessoal. Já a lei temporária, pessoal, a lei temporária ela vem com uma data de início e com uma data de fim. Exemplo, temos a Copa do Mundo, tá? Ela no Brasil, que ocorreu em 2014. Havia uma lei da Copa do Mundo que tinha o prazo para ela entrar em vigor e tinha o prazo para ela terminar o vigor, tá? Essa é uma lei temporária, ela vem com um determinado tempo, pessoal. Olha só, se tu praticou um crime durante a Copa do Mundo, durante aquele período da Copa do Mundo, e logo depois terminou esta lei, tu vai retroagir, tá? Lá para a sentença, a data do fato, e tu vai responder por aquele determinado crime que tu praticou durante aquele período de vigência daquela lei, lá na Copa do Mundo, pessoal. Olha as características. São editadas com um período determinado de duração, portanto, dotadas de autorrevogação. Ou seja, pessoal, o que é autorrevogação? Como ela tem um prazo de duração, ela tem um prazo final, passou aquele prazo, aquela lei se autorrevoga. Determinada circunstância não é mais crime. Olha só, ela é feita para vigorar em um período de tempo previamente fixado pelo legislador. Já até falei isso. Traz em seu bojo a data de cessação da sua vigência. Ela se autorrevoga ali. É uma lei que, desde sua entrada em vigor, está marcada para morrer, tá bem? Não confunde a lei excepcional, tá, com a lei temporária. Por quê? Porque a excepcional, ela é num caso de calamidade, ela é num caso anormal. A lei temporária, ela já vem com um prazo fixado de sua vigência. As leis excepcionais temporárias, pessoal, elas são autorrevogáveis. Está aqui o avião da decolagem. Olha só, elas são autorrevogáveis e ultrativas. Por que elas são autorrevogáveis? Porque assim que determinar o prazo ou o fato de determinada circunstância, vai se revogar aquela lei. Bem, olha só, perdem sua vigência automaticamente, sem que outra lei a revogue. Basta terminar o tempo ali, ou o fato, que ela vai se revogar. Não precisa vir outra lei para revogar ela. Isso se chama autorrevogáveis, autorrevogação. A gente tem também a característica da ultraatividade, ou seja, ela é revogada e continua gerando os efeitos. Foi como eu te falei, terminou a Copa do Mundo, terminou o estado de guerra, tu vai ter a sentença após isso, vai voltar à época da Copa do Mundo, à época em que tu praticou o crime, e tu vai responder por aquele crime, mesmo ela tendo cessado, tá bem? Aqui, pessoal, ela não ocorreu a abolitio crimes. Presta atenção, não ocorreu a abolitio crimes na lei temporária e na lei excepcional. Contudo, terminou a vigência da lei, só terminou, e tu vai seguir respondendo pelo fato praticado na época em que aquela lei considerava determinado fato crime. Entendeu, Caveira? Entendeu, guerreiro? Entendeu, Papa Mike? Bota aí, curte, comenta e vamos seguir. Uma questão para fixação. Olha só, pessoal. Questão de 2021, PCDF. No que diz respeito à aplicação do direito penal, julguem o item. Quando a lei penal tiver validade para determinado período de tempo, o fato praticado durante esse período continuará a ser punível, mesmo após o término da vigência da lei. Pessoal, correto. Quando a lei penal tiver validade para determinado período de tempo, o fato praticado durante esse período continuará a ser punível mesmo após terminado o fato da nova lei. Tá bem? São as leis excepcionais e as leis temporárias. De acordo com o entendimento doutrinário majoritário a respeito da aplicação da lei temporária, julguem o item que segue. Olha só, pessoal, eu grifei isso contigo, não estava anotado, mas eu grifei. Cessada a criminalização do tipo penal no curso da ação penal, o réu será absolvido com fundamento na abolitio crimes. Ô, gurizão. Ô, meu PM, não, tá errado, pessoal, tá errado. Eu grifei, calaram contigo, eu grifei. Por quê, pessoal? Porque não acontece abolitio crimes na lei excepcional ou lei temporária. Não acontece, pessoal. Abolitio crimes tem que vir uma lei. Tem que vir uma lei para dizer que aquele fato não é mais crime. Na lei excepcional e na lei temporária, ele vai ter um prazo de duração, que naquele período de crime, determinada conduta será tipificada como crime. Terminada aquele fato, terminada aquele prazo em que a lei vigorará, terminado aquilo,
Não interessa, tu praticou o crime naquela época, tu irá responder mesmo que posterior àquele fato, tá bem? A bullet crimes é diferente, vem uma lei para dizer que aquilo não era mais crime. Já a lei temporária, ela é excepcional, somente acaba a sua vigência, somente durará durante aquele tempo, tudo que tu praticar, que falar que é crime ali, tu responderá, mesmo que tenha terminado a vigência da lei, pessoal, tá bem? Tempo do crime, olha só. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, pessoal, o tempo do crime é no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, pessoal. Então, pessoal, aqui a gente tem a teoria da atividade, tá? Atividade. Não importa o lugar do resultado. Para o tempo do crime, que traz a teoria da atividade, o tempo do crime é no momento que tu faz a ação ou da omissão. Vou trazer um exemplo aqui, caso tu não tenha entendido e tu não conheça a matéria ainda. Olha só, eu pratiquei um crime quando eu era menor. Eu tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. No próximo dia, eu completaria a maioridade penal. Eu completaria a maioridade penal. Só que eu pratiquei esse crime com 17 anos, tá? Eu pratiquei esse crime com 17 anos. Como eu pratiquei esse crime com 17 anos, no momento da atividade, no momento que eu cometi a ação, no momento que eu cometi a omissão, no momento que eu dei uma facada para tentar matar alguém, eu era menor, pessoal. Esse é o tempo do crime. Eu era menor nessa época. Eu vou responder como se eu tivesse 17 anos, independentemente do resultado da morte do cara ocorrer quando eu tinha 18 anos. Entendeu, pessoal? Eu pratiquei o crime com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Neste momento, neste tempo do crime, na momento da ação, da missão que eu dei a facada no vagabundo ali, eu era menor. Eu era menor. Então, eu vou responder pelo ECA, pessoal. Eu vou responder pelo ECA e não pelo Código Penal, tá bem? Mesmo que ele venha morrer no próximo dia, tá? Porque nesse dia eu vou ter 18 anos. Então, tem que prestar atenção na teoria da atividade. Aqui a gente traz, pessoal, o lugar do crime, tá bem? O lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Pessoal, então tudo é lugar do crime, tudo. Olha só, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ser produzido o resultado. O que é importante aqui, pessoal? Tu saber que o Código Penal adotou a teoria da ambiguidade ou mista. É o lugar do crime tanto onde houver acontecido a conduta, tanto no tempo ali onde ocorreu a conduta, quanto no local onde se deveria ser produzido o resultado. Exemplo, pessoal. O crime ocorreu em Santa Catarina e terminou no estado do Rio Grande do Sul. Onde que é o lugar do crime? O lugar tanto da ação como da omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ser produzido o resultado. Em Santa Catarina, onde começou o crime, e no Rio Grande do Sul, também é considerado o lugar do crime, pessoal, tá bem? Ambos são lugares do crime. Aqui uma questão, tá bem? Sobre o tempo e o lugar do crime. Pessoal, todo mundo conhece, espero que tu, se não conheceu, é um macete novo para ti, que é o macete do luta, que é o macete do luta. Olha só, luta. Luta. O que é o luta, pessoal? Luta trata no macete para o lugar do crime e o tempo do crime. Luta, olha só, tem o L de lugar do crime. Traz a teoria da ambiguidade, pessoal. TA, tempo do crime, tempo do crime, tempo do crime, traz a teoria da atividade, pessoal. Olha só, tu começa a questão sempre com isso para não confundir. De acordo com a teoria da ambiguidade, olha só, ambiguidade, ou seja, tem o U aqui, ó, o U, eu sei que ele está falando do lugar do crime. Adotado no Brasil, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Olha só, pessoal. Olha só, lê de novo. De acordo com a teoria da ambiguidade adotada no Brasil, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja o outro momento do resultado. Pessoal, esta questão está errada. Por que está errada, pessoal? Porque ele traz o artigo lá do tempo do crime, que é no momento da atividade, ou seja, a atividade, pessoal, não é ambiguidade. Olha só, considera-se praticado o crime, tá? Que é a atividade no momento da ação ou omissão.
tá? Ainda que outro seja muito resultado. Isso aí traz a atividade. Por quê, pessoal? Porque a ambiguidade está errada. A ambiguidade, ela diz que o crime é considerado o lugar do crime no todo ou em parte. Aqui não diz no todo ou em parte, pessoal. Então, é teoria da atividade, tá bem? Vou voltar aqui para te ver. Ó, a ambiguidade diz que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, tá bem? E essa aqui é a atividade, foi a questão que estava na prova, só que lá foi botado a teoria da ambiguidade, tá bem? Cara, olha só, eu vou trazer para ti a próxima aula vai ser sobre a lei penal no espaço, pessoal. Vai ser sobre a lei penal no espaço. Só que para a aula não ficar muito longa, eu trouxe esses tópicos para ti, tá bem? Espero que tenha gostado. Forte abraço, tá? Valeu, tchau, tchau. Faça questões.